Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Domínio Psico, que é um canal que traz para vocês esclarecimentos sobre avaliações psicológicas de concurso público, especificamente nas áreas também, de carreiras policiais. E hoje o objetivo desse vídeo é trazer as explicações de uma maneira bem detalhada do edital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, especificamente para os cargos de oficiais de saúde. Peço a vocês que deixem já um like, um joinha aí, já segue o nosso canal, para que vocês, estando inscritos nesse canal, possam receber mais informações ao longo desse tempo, mais informações sobre avaliações psicológicas e outros trabalhos sobre concursos públicos. Então hoje nesse vídeo vou tratar de alguns objetivos que eu vou apresentar para vocês aqui, que é os pontos que serão avaliados nesse vídeo. Então, pessoal, acompanhem as explicações e fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem exatamente o que a banca exige, o que elas querem de vocês. E acima de tudo, o que ela deixa de falar, que se o candidato não estiver preparado para essa avaliação, pode complicá-lo. Perfeito? Então nós vamos tratar de todos esses pontos. Ok? Vamos começar aqui. Veja, os pontos que serão abordados no vídeo. Qual o verdadeiro objetivo da avaliação psicológica no concurso? Correto? Só que, antes de eu mostrar os pontos aqui para vocês, quero que vocês entendam que funcionará da seguinte maneira. Vou trazer para vocês o edital na íntegra, como ele está escrito. Vou destrinchar de uma forma objetiva, didática, para vocês entenderem o que ele quer dizer de fato, que às vezes acaba sendo um pouco técnico e complicado. Trago numa linguagem mais compreensível. E além disso, essa linguagem compreensível que será trazida é a teoria, mas que na prática nem sempre essas regras são obedecidas, perfeito? Então assim, vou trazer o edital, mostrar essa linguagem mais fácil de se compreender e o que na prática realmente é trazido. Então vamos começar de uma vez por todas. O que são, como os testes são aplicados e por quem são aplicados? Quais os critérios que o edital apresenta para convocação, para aprovação e eliminação, o que o edital não esclarece, e de fato deveria esclarecer. Falta de transparência nos critérios, de aptidão, foda isso aqui. Diferença entre estar inapto e ter doença mental. Ponto importante também a se falar. A possibilidade de recorrer em caso de avaliação injusta, que é o caso desse edital. Veja bem, em resumo, esse edital, ele traz algumas informações importantes, mas ele deixa pontos importantes de ser mencionado. Por falha mesmo, talvez, ou até por um proposital, para não deixar o candidato sabendo exatamente o que será avaliado. Isso é mais comum do que se imagina em avaliações psicológicas, mas isso, segundo a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que rege toda essa aplicação, isso não deveria acontecer. Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo. Então, vamos começar aqui. Então, aqui, ele vai trazer o edital, item 14, sobre a etapa desse concurso, a etapa de avaliação psicológica, que constará testes psicológicos. Aqui ele vai falar sobre os objetivos, e vai trazer quais os testes que podem aprovar e ser aplicados nos candidatos. E eu trago para vocês de uma linguagem mais fácil de compreensão. Então, vamos lá. O que é o exame psicológico quer avaliar? O objetivo do exame psicológico é aprovar candidato que demonstre os pontos mental e emocional para as funções exigidas no cargo de cabo, PM especialista em técnico de enfermagem da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, veja só, ele vai trazer os perfis psicológicos. O perfil psicológico é aquilo que se enquadra, que é os construtos, como o candidato se constrói uma personalidade a ponto de exercer aquela função do cargo. Qual o nível de controle emocional, qual o nível de raciocínio, qual o nível de sociabilidade. Esse é o objetivo, é encaixar o nível no candidato. E para ser aprovado, o candidato precisa mostrar o quê? A boa capacidade de raciocínio. Quer pensar rápido, tomar decisões, resolver problemas. Habilidades específicas como foco, atenção, memória e outros. Traços de personalidade, especialmente para lidar com multiplicidade de tarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Periculosidade, atuar em ambientes de risco. E sociabilidade, trabalhar bem em equipe, com empatia, equilíbrio e equilíbrio emocional. Bom, vamos agora às explicações. Vejam, todo candidato ele será avaliado por essa aplicação de testes de acordo
com o perfil psicológico. Serão aplicados testes aos candidatos e, conforme esses testes são resolvidos pelos candidatos, o candidato vai demonstrar, por meio da resolução, se ele se enquadra ou não nesse perfil. Isso na teoria. Na prática, é basicamente uma segunda prova objetiva, em que o candidato vai pegar esses testes e resolver. Se ele atingir um ponto mínimo que o perfil exige, beleza, aprovado. Se ele não atingir, basicamente reprovado. Não é como uma análise clínica que realmente vai avaliar a conduta, o comportamento do candidato, beleza? Então aqui diz, será reprovado quem apresentar características psicológicas que não combinam com as exigências, de acordo com a própria corporação, determina o perfil ideal para o cargo. Bom, aí é que tá. A corporação, ela determina um determinado perfil, uma forma de se exigir para o cargo específico. E isso varia muito. Por exemplo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, na teoria, avalia o candidato de uma forma, de Minas Gerais, de outra forma, do Rio Grande do Sul, de outra forma, e assim por diante. Mas no final das contas, o objetivo é sempre o mesmo, aplicar um teste e verificar se o candidato atinge o mínimo possível para se adequar àquilo que se exige, como se fosse uma prova. E aqui ele vai falar sobre os métodos a serem aplicados. E vocês quiserem ler aqui depois, de uma forma técnica, beleza, mas eu trago para vocês aqui de uma forma mais explicada, um método explicado. O que é aplicado? São usados testes científicos e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Ou seja, todos os testes que serão trazidos por uma banca, ela tem que ser aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, não sendo apenas um teste qualquer. Esse teste ele tem que ter a função de avaliar, segundo eles, um perfil de inteligência, de memória do candidato ou propriamente personalidade. Isso é feito por uma comissão que examina esses testes. Esses testes geram resultados numéricos e objetivos, chamados de scores ou percentis, que medem a característica da personalidade e raciocínio do candidato. Basicamente, veja só, vou fazer um esboço aqui para vocês. Vamos imaginar a agressividade. A agressividade é uma característica da personalidade. O candidato ele tem que fazer, por exemplo, entre 30% a 60%, avaliado numa escala que vem de 0 até 100%. Se o candidato ultrapassa esses 60% de agressividade, ele é eliminado, porque ele não pode ter uma agressividade muito exagerada. Do mesmo modo, ele não pode ter uma agressividade muito abaixo. E se ele fica abaixo de 30%, então o torna inapto. E tudo isso é respondido por algumas questões dos testes que sequer é lido pelo psicólogo na hora da correção. É simplesmente, por exemplo, veja, cada questionário ele traz, por exemplo, uma escala de variedade de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dependendo da pergunta, você vai colocar de 1 a 7 nessa resposta. E dependendo da quantidade de números, esses números são somados por uma média, feita uma média, uma variação, um score, e é trazido o resultado. Simplesmente assim. Se você colocou números muito altos e ultrapassa aqueles 60%, você será inapto. Se você trouxer números muito baixos, por exemplo, em algumas respostas, que às vezes você nem identifica que aquilo está tratando de agressividade, você tem que interpretar, você ficando abaixo também o torna inapto. Então é assim que funciona toda essa metodologia. E quem aplica os testes pode ser aplicado, esses testes, por psicólogos devidamente registrados e ativos no Conselho Federal de Psicologia. Os testes são regulamentados, ou seja, reconhecidos oficialmente como válidos para avaliação psicológica. Aqui está um ponto, até certo ponto crítico, né? Como é garantida a objetividade? O exame é baseado em métodos padronizados, iguais para todos, e em dados estatísticos. Vamos grifar isso aqui. E não em achismo ou opiniões do psicólogo. Beleza, realmente não é o psicólogo que avaliou, que achou que o candidato está pronto ou não. Mas, de certo modo, apesar de haver métodos padronizados e objetivos, há testes que geram uma certa dúvida. Por exemplo, o palográfico é um teste dos risquinhos. Acho que todo mundo já conhece esse teste. Deu uma quantidade de tempo,
você continua fazendo esse traço e assim por diante. Esse teste ele avalia especificamente a personalidade do indivíduo. Pelos testes, a forma dele riscar. Mas imagine que tenha alguém com a personalidade, com a capacidade emocional adequada, mas que ele tenha sofrido LER, por exemplo. Então, a capacidade dele de riscar, às vezes, não é a mesma de alguém que tenha bem mais problemas emocionais do que ele. Mas, segundo o teste psicológico palográfico, aquele risco vai dizer qual é a capacidade, qual é a controlabilidade do indivíduo de forma emocional e psicológica. Então, tudo isso, apesar de ser objetivo, há uma certa subjetividade nesse quesito de aplicação. Isso na prática, beleza? Em resumo, ele diz assim, ó, que não é subjetivo, nem inventado na hora. Isso de fato. Ele é feito com base em testes oficiais, reconhecidos e padronizados, aplicados por profissionais autorizados. O que conta é o resultado técnico e objetivo, não a simpatia ou a impressão do avaliador. Isso aqui muitas vezes é bom trazer, porque muitas vezes o candidato acha que ele, tratando bem o psicólogo lá, já ganhou a simpatia dele, aquilo ali vai garantir como se fosse uma entrevista de emprego. Ou simplesmente o psicólogo, às vezes, para controlar os ânimos lá, começa a falar algumas coisas, tô te achando meio ansioso e tal, e coisa para dar uma friada no ânimo do candidato, que aquilo ali vai reprovar. Na verdade, não é nada disso. Basicamente, uma prova que será corrigida e trazida, então, um resultado. Perfeito? Então, continuando aqui. Aqui vai trazer sobre avaliação psicológica, sobre os estudos científicos das atribuições, da responsabilidade e competência, as aplicações coletiva e individual, sobre a Lei 31 de 2022, que define alguns pontos de estruturação da aplicação, e os conceitos as condições e finalidades. Então, vamos trazer para vocês de uma forma bem explicada. Então, a base científica, a avaliação psicológica é feita com base nas funções das exigências reais do cargo. Simplesmente assim, a avaliação psicológica, ela deveria ser avaliada de acordo com o cargo. Por exemplo, polícia militar, de um jeito, mas só que deveria ser padronizado para todas as polícias militares. Polícia civis, para todas as polícias civis, daquela forma. Mas não é. Infelizmente não é. Cada instituição, cada órgão, meio que cria o seu estilo de aplicação. E aí o candidato fica na mão dessa instituição, e se ele não se preparar e não souber o que deve ser feito, infelizmente essa aplicação pode lhe custar a aprovação. Então, aqui, ou seja, o psicólogo analisa as características psicológicas que são necessárias para receber as funções de cabo, especialista em enfermagem. Tudo é feito de forma científica, em estudos da profissão, nas competências exigidas do dia a dia. Então, como é feita essa avaliação? Ela pode ser feita em grupo ou individual, com testes padronizados. O objetivo é verificar se o candidato tem perfil psicológico necessário ao cargo. Bom, geralmente, o que tem sido aplicado no Rio de Janeiro tem sido de forma coletiva. O individual é quando há, então, uma entrevista. E como foi o caso da PEMERG em outras aplicações, oficial, combatente, soldados, e agora de vocês, o edital não muda, não traz entrevistas. Então, certamente, o edital de vocês não trará nenhum tipo de entrevista. Então, será coletivamente, ok? Então, é um processo estruturado, é o que está trazendo o edital, serve para ajudar na tomada de decisões, só pode tomar decisões com base em testes e métodos avaliados cientificamente. Nada é feito achando ou por impressão, tudo é técnico com base em instrumentos reconhecidos. Então, em resumo, a avaliação psicológica é feita com critérios objetivos, técnicos científicos, respeitando o que o cargo exige. Tudo padronizado, com uso de testes reconhecidos oficialmente aplicados somente por psicólogos capacitados. E vamos para mais um ponto do edital, a partir do ponto 14.4.6, que ele vai trazer agora, pessoal, essa parte que é muito importante, sobre o que é avaliado e o que é exigido do candidato. O problema é, o que é exigido do candidato, beleza, mas aquela dúvida que o candidato tem, em que eu posso reprovar? Até quantos pontos eu posso reprovar? Então nós vamos tratar, a partir de agora, e explicar algumas coisas para vocês. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa tela, nesse momento, nós vamos trazer de uma forma prática e objetiva. Então, como os candidatos são avaliados e julgados? Olha, 14.4
14.6. Após o teste, o resultado do candidato é comparado com medidas e os padrões dos próprios manuais dos testes utilizados. A banca usa isso para ver se o desempenho está dentro dos níveis de aceitação do cargo. E aqui traz esse ponto 14.4.7 como exame aplicado. A prova é eliminatória, ou passa ou se fode. Pode ser aplicada em 1 ou mais dias. No caso de vocês, certamente é certo que será em 1 dia, beleza? O foco é identificar se o candidato tem capacidade para resolver problemas, usar as funções psicológicas necessárias para o cargo, se adaptar às atividades da função. E veja, avaliação dos resultados. Quem será considerado apto? Como? Será considerado apto quem tiver o perfil compatível com o cargo, com base nos seguintes critérios. A. Capacidade de concentração e atenção. Ou seja, isso aqui são testes de atenção. Teste de atenção. Tipos de raciocínio. Lógico, abstrato, numérico. Teste de raciocínio. Raciocínio lógico. E traços de personalidade. Aí os traços de personalidade são observados diversas características para a função como controle emocional, relacionamento interpessoal, energia, entre outros. Comunicação, autocontrole, comunicação, empatia, liderança. Pessoal, veja, basicamente, vocês serão submetidos a testes de personalidade. Testes de personalidade são questionários de personalidade e testes expressivos. Testes de personalidades expressivos são palográfico, PMK, que não é o caso de vocês, necessita de uma aplicação mais criteriosa que entrevista, então demanda tempo, não é o caso, mas para vocês expressivos, certamente, palográfico. Questionários de personalidade que vai perguntar sobre a personalidade de vocês por meio de perguntas e vocês vão respondendo dentro daquela escala que eu já citei. E esses testes, se você não responder dentro daquilo que ele exige, dentro de uma carreira que a carreira policial exige, dentro de cada percentil ou score, elimina-se o candidato. Agora, o problema é, aqui ele diz, né, que o candidato não é avaliado com base na opinião do psicólogo, mas com base nos testes, para atingir o nível mínimo esperado. E qual que é o nível mínimo esperado? Aqui ele traz o 14.5.2. Olha aqui do edital, que eu vou trazer para vocês aqui uma explicação desse item. Ó. O candidato será inapto, o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas ao desempenho do cargo. Das atribuições inerentes à graduação pleitada, por exemplo, como agressividade, tal. Então, inaptidão do candidato não significa necessariamente incapacidade intelectual ou existência de transtornos mentais. Vamos trazer isso de uma leitura mais fácil, de mais fácil compreensão. Veja, quanto que o candidato é considerado inapto. Então, nós vamos tratar aqui o que o edital diz e o que ele não diz e, de fato, deveria dizer, né? O edital afirma que será considerado inapto quem demonstrar características restritivas ou impeditivas para o exercício do cargo. Então, alguns exemplos que ele trouxe ali, né? Agressividade inadequada, instabilidade emocional exagerada, impulsividade inadequada, nível insuficiente das funções mentais. Beleza, mas e aí? Qual é o problema dessa situação que ele trouxe aqui? O problema não é o que ele traz. Vou puxar aqui um pouquinho mais. O problema é o que ele não traz. Por quê? Olha, os critérios são muito genéricos e subjetivos. Ele falou que era completamente objetivo, né? Os testes sim, mas os critérios trazidos por eles é muito subjetivo. Então, pessoal, vamos ligar um alerta nesse ponto aqui. Pois o edital não explica. O que ele não explica? Como essas características serão medidas? Como assim, como essas características serão medidas? Qual é o percentil? Qual o percentual exigido em cada uma delas? Porque o que observamos? Aqui nós temos, como vocês viram, ó, veja bem, nós temos aqui, atenção, qual é o mínimo e qual é o máximo exigido em atenção? Qual é o mínimo e o máximo exigido em raciocínio lógico? Em personalidade, em quantos pontos desse o candidato pode reprovar? Em cada um desses, qual é o mínimo que ele exige em organização? Qual que é a conformidade social exigida? Ou, por exemplo, qual é o nível de autocontrole e controle de exibição utilizado por esse perfil? E aqui, então, mais uma delas. Quais testes avaliam cada uma delas? Tudo bem, isso aqui, quais testes avaliam cada uma delas? Isso aí os editais não trazem mesmo. A gente só sabe dizer para vocês o seguinte, são questionários para personalidade,
e palográfico também para personalidade, bem como teste de raciocínio para raciocínio lógico, teste de atenção para atenção concentrada, dividida e alternada e difusa, e teste de memória para testes de memória. E todos esses testes devem ser examinados pelo Conselho Federal de Psicologia, aprovados para essa aplicação. Então existe um rol limitado de testes que nós vamos, num curso, aplicar em vocês e ensiná-los como se tornar apto em cada um deles, correto? E qual é o limite aceitável e o inadequado? Ele também não traz qual é o limite inaceitável e o adequado, porque nós não sabemos qual é o nível percentual exigido e até em quantos testes um candidato pode ficar inapto. Impossível, porque o edital não traz. Muitos editais, que vocês quiserem confirmar isso que eu estou falando, verifica o edital da Polícia Militar de São Paulo. É tudo esclarecido, bem trazido assim, o que o candidato pode ficar inapto, em quantos critérios pode ficar inapto. Ele, infelizmente, não traz. E aqui, veja, ou seja, o candidato não tem como saber exatamente o que pode levá-lo à eliminação. Não é trazido pelo edital. Então, no item 14.5.3, ele diz assim, ó, a inaptidão não significa doença. Esse item é importante e correto. Explica que ser aprovado no exame psicológico, ou reprovado, né, não significa que o candidato tem algum transtorno mental ou é incapaz intelectualmente. Ser reprovado, né, no caso. E o que significa, então? Apenas que a pessoa não demonstrou, no momento da avaliação, possuir o perfil psicológico considerado para aquele cargo específico. Basicamente, pessoal, é assim. A banca, ela chama de avaliação psicológica, mas está muito longe de ser uma avaliação psicológica. É mais uma prova objetiva que uma avaliação psicológica. Uma avaliação psicológica, ela requer muitos critérios, muitas avaliações, acompanhamentos, não simplesmente uma aplicação de meio dia de teste e trazer um resultado. Então, para se respaldar e o candidato não ir em outro psicólogo e trazer essa explicação de que ele não tem incapacidade, a banca já deixa claro isso. Então veja bem, mais um ponto importante aqui, olha. Isso mostra que o resultado da avaliação psicológica não é um diagnóstico clínico, mas sim uma decisão técnica voltada ao cargo público. E efeito da inaptidão. Aqui o edital reforça que a reprovação vale apenas para esse concurso e não impede que o candidato de recorrer a outros cargos ou funções. Ou seja, é simplesmente assim. Se você já foi reprovado em uma avaliação psicológica e vai fazer outra, ok. Se você reprovou nessa, não impede você de fazer em outra, como aquilo, um resultado que o impeça de entrar em cargos de segurança pública e vice-versa. Mas basicamente isso é para proteger o próprio concurso, de que o candidato não vá em um outro psicólogo e aplique, faça uma nova aplicação e traga aquele laudo provando que ele não tem nenhum tipo de transtorno mental, já que a avaliação psicológica não é como de fato deveria ser, é apenas uma avaliação técnica. E isso, de acordo com a resolução do artigo 23 da resolução do Conselho Federal de Psicologia 08 de 2025, que garante que cada concurso pode ter critérios diferentes. O que a reprovação é não impede a aprovação em outro. Beleza? Então vamos aqui a um resumo, né, do que faltou aqui. Apesar dessas explicações, o edital continua falhando em um ponto fundamental. Não define com clareza os critérios objetivos para ser considerado inapto. Quantas características para eliminação, se é possível compensar uma falha com outros pontos fortes, o que é considerado um nível insuficiente das funções mentais. Sem essas respostas, falta transparência, e isso prejudica o direito do candidato de saber como ele está sendo cobrado. Viola o princípio da ampla concorrência e pode abrir espaço para recursos administrativos e judicial, já que você não sabe exatamente o que é que está te eliminando, correto? Então o edital acerta ao explicar que a inaptidão não é doença e dizer que a reprovação só vale para esse concurso, mas erra ao não apresentar um perfil psicológico claro para o cargo, não indicar o número mínimo de características exigidas e não especificar quantas falhas serão toleradas e eliminatórias. Então, pessoal, temos esse pequeno problema. Agora, como resolver isso? É que são elas. Por quê? Nós da mentoria Domínio Psico tivemos 100% de aprovação, pode verificar em nossas redes sociais, perguntar a novos alunos que entraram candidatos que entraram na Polícia Militar do Rio de Janeiro,
que a gente conseguiu fazer um trabalho com esse pessoal e colocá-los todos lá dentro. Independente do edital trazer ou não quais são os critérios, nós somos experts, somos especialistas nessa área e com certeza vamos trazer para vocês as explicações necessárias e como se adequar nesse perfil adequado. Então vou deixar aqui logo abaixo do vídeo um link do curso específico e também nosso contato para que vocês entrem em contato conosco e um grupo também para tirar dúvidas e qualquer coisa que vocês precisarem, eu e minha equipe estaremos à prontidão e à disposição de cada um de vocês. Então desejo que vocês façam uma boa prova e estudem desde já. Um abraço e fiquem todos com Deus.